Como ser mais atraente sem forçar. Psicologia reversa. Estoicismo. Imagine que você está segurando um punhado de areia na sua mão. Quanto mais força você faz para apertar e não deixar escapar nada, mais rápido a areia escorre por entre os seus dedos. A atração humana funciona de forma exatamente igual a essa mecânica. Existe uma regra invisível nas dinâmicas sociais que a ciência chama de penalidade do esforço. O cérebro humano evoluiu durante milênios para detectar sinais sutis de valor e sobrevivência. Quando você tenta agradar excessivamente, o alarme interno das outras pessoas dispara na mesma hora. Quem tenta demais exala um cheiro silencioso de desespero. O excesso de esforço social comunica que você tem baixo domínio próprio e precisa compensar essa falta, forçando uma presença irreal. O resultado imediato é a repulsa instintiva. As pessoas se afastam de você sem sequer entender o motivo racional por trás desse distanciamento. Neste vídeo, eu não vou te ensinar truques comportamentais de manipulação ou roteiros para fingir um desinteresse artificial. O que você vai acessar hoje é a união da sabedoria estoica milenar com os fundamentos da psicologia reversa. Você vai descobrir como criar um vácuo magnético, uma postura mental de absoluto poder interno que faz as pessoas gravitarem até você de forma natural, justamente porque você parou de puxá-las para perto. O magnetismo real começa no exato momento em que a sua necessidade de validação morre. A lei invisível da atração. A verdadeira atração não começa no corpo, começa na percepção de independência emocional. O cérebro humano está programado para valorizar aquilo que parece raro e estável. Quando alguém demonstra que sua estabilidade não depende da aprovação externa, essa pessoa automaticamente sobe na hierarquia social invisível. Pense em alguém que precisa constantemente de resposta, de atenção, de confirmação. Existe inquietação, existe busca, e busca constante transmite carência. A mente interpreta isso como baixa segurança interna. Agora, compare com alguém que demonstra tranquilidade mesmo quando não recebe retorno imediato. Essa pessoa não reage com ansiedade, não muda de comportamento para recuperar a atenção. Ela mantém coerência, e coerência comunica força. Epicteto dizia que não são os eventos que nos perturbam, mas a opinião que formamos sobre eles. Quando você interpreta silêncio como rejeição, você se agita. Quando interpreta como algo neutro, você permanece firme. Essa diferença interna altera completamente a energia que você transmite. A atração cresce quando a outra pessoa percebe que você não está emocionalmente dependente dela. Isso não significa frieza, significa autonomia. Significa que você compartilha presença, não necessidade. E aqui surge uma pergunta desconfortável. Você está interagindo para expressar quem você é ou para garantir que o outro continue interessado? Essa resposta muda tudo. Se você entender o próximo ponto, vai perceber por que o desapego inteligente aumenta o desejo em vez de diminuí-lo. O paradoxo do desapego. Quanto mais você tenta segurar alguém pela atenção, mais essa atenção escapa. Quanto mais você permite espaço, mais a mente da outra pessoa começa a preencher esse espaço com curiosidade. O cérebro humano odeia lacunas. Ele busca fechamento. Quando você explica demais, responde rápido demais, revela tudo de uma vez, você elimina o mistério natural da interação. Não porque precise ser misterioso, mas porque o excesso mata a atenção psicológica que mantém o interesse ativo. Desapego não é indiferença, é autocontrole. É a capacidade de não correr atrás de validação quando ela não vem imediatamente. É manter seu eixo mesmo quando o outro oscila. Marco Aurélio lembrava a si mesmo diariamente que sua mente podia permanecer inabalável diante de qualquer circunstância.
Esse é o ponto. Quando você demonstra que sua estabilidade não depende da reação alheia, algo muda na dinâmica. A outra pessoa sente que você não está tentando capturá-la. E, paradoxalmente, isso gera aproximação. Existe uma força silenciosa em quem não precisa apressar respostas, não precisa se justificar, não precisa provar valor o tempo todo. Essa pessoa cria espaço. E no espaço nasce a curiosidade. Quando você fala menos do que poderia, quando não preenche todo o silêncio, quando não revela todas as intenções imediatamente, você permite que o outro invista energia mental. E investimento gera envolvimento. Observe a si mesmo nas próximas interações. Você está tentando manter o interesse ativo a qualquer custo ou está confortável o suficiente para permitir pausas naturais? O desapego inteligente comunica uma mensagem invisível. Eu estou bem comigo mesmo, com ou sem sua validação. Essa mensagem não é dita, é sentida. E quando essa sensação é percebida, algo mais profundo começa a acontecer. Porque a verdadeira atração não nasce da excitação momentânea, mas da segurança que você transmite. E essa segurança se revela ainda mais quando você domina o próximo princípio, o poder da não reatividade. Existe algo que a maioria ignora quando fala sobre atração, o estado do seu sistema nervoso. Antes de qualquer palavra, antes de qualquer gesto, as pessoas sentem sua estabilidade emocional. Quando você reage impulsivamente, responde com irritação, ansiedade ou necessidade de defesa, você comunica insegurança. Mesmo que suas palavras sejam firmes, seu corpo denuncia tensão. E tensão constante sinaliza fragilidade interior. Agora pense em alguém que permanece calmo diante de provocações, atrasos, silêncios ou opiniões contrárias. Essa pessoa não se apressa para se explicar, não altera o tom para recuperar controle. Ela escuta, processa, responde com medida. Isso é poder. Sêneca ensinava que a verdadeira força não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. A não reatividade é uma demonstração prática desse domínio. Quando você não é arrastado pelas emoções momentâneas, você se torna previsível, no melhor sentido da palavra, coerente. E coerência cria confiança. Confiança gera respeito, e respeito sustenta a atração. Carisma pode chamar atenção por alguns minutos. Composição interna sustenta interesse por muito mais tempo. Uma pessoa que mantém equilíbrio emocional transmite segurança. E segurança é profundamente atraente porque reduz o caos social ao redor. Pergunte a si mesmo: você responde ou reage? Você escolhe suas palavras ou deixa que o impulso escolha por você? Cada vez que você domina uma reação automática, você envia uma mensagem silenciosa. Eu não sou governado por circunstâncias externas. Essa postura eleva sua presença sem esforço, e quando sua energia deixa de oscilar de acordo com o comportamento dos outros, você entra em um nível diferente de influência. Porque quem não pode ser desestabilizado não precisa disputar espaço. Mas ainda existe um erro sutil que destrói essa força mesmo em pessoas disciplinadas. E ele está relacionado à forma como você investe sua própria energia. A economia da energia social. Você pode dominar suas reações, manter calma e ainda assim perder força sem perceber. O erro não está na emoção, está no excesso de investimento. A maioria das pessoas entrega a atenção como se fosse infinita. Explica demais, elogia demais, disponibiliza tempo demais, tenta convencer, tenta sustentar a conversa sozinha, tenta manter o interesse ativo o tempo todo. E quando você investe energia sem critério, você reduz o valor percebido da sua própria presença. Pense na atenção como um recurso limitado. Tudo o que é escasso ganha importância.
Tudo o que é distribuído sem medida perde peso. Isso não é manipulação, é percepção humana básica. Quando você demonstra que sua atenção é seletiva, que seu tempo é organizado, que sua vida já possui direção própria, você comunica valor estrutural. Você não está disponível por carência, está disponível por escolha. Epicteto ensinava que devemos agir de acordo com nossos princípios, não de acordo com o aplauso ou a rejeição dos outros. Quando você fala para ser validado, sua energia se fragmenta. Quando fala porque acredita no que diz, sua energia se concentra. Existe uma diferença enorme entre compartilhar e convencer. Quem tenta convencer está tentando reduzir o risco de rejeição. Quem compartilha está apenas expressando sua visão e aceita o que vier depois. Observe sua postura. Você investe energia proporcional ao retorno ou se antecipa oferecendo mais do que recebe? Você tenta provar seu valor ou vive de forma que ele se torne evidente? A economia da energia social não significa frieza, significa equilíbrio. Significa não gastar recursos emocionais para comprar atenção. E quando você aprende a investir de forma consciente, algo sutil começa a acontecer. Sua presença fica mais densa, suas palavras ganham mais peso, seu silêncio passa a comunicar mais do que discursos longos. Mas ainda existe um nível mais profundo que separa alguém interessante de alguém verdadeiramente magnético. Ele não está no comportamento externo, está na identidade interna que sustenta tudo isso. Os sinais silenciosos de alto valor. Existe um tipo de presença que não precisa anunciar nada. Ela entra no ambiente e não compete por atenção, mas também não passa despercebida. Não porque faz algo extraordinário, mas porque sustenta algo raro: centralidade. A maioria das pessoas tenta aumentar o volume para parecer relevante. Fala rápido demais, ri alto demais, gesticula demais, responde imediatamente a qualquer estímulo. Essa agitação constante comunica uma coisa só: necessidade de ser percebido. Agora observe alguém que fala em ritmo calmo, que não se apressa para preencher silêncios, que escuta com atenção real antes de responder. Essa pessoa não parece tensa, não parece estar buscando aprovação. Ela parece confortável no próprio espaço. E conforto consigo mesmo é um dos sinais mais fortes de estabilidade interna. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, lembrando que deveria permanecer igual a uma rocha contra a qual as ondas quebram, mas que continua firme. Essa imagem traduz exatamente o que acontece em interações sociais. Quando você não é levado pelo ritmo ansioso do ambiente, você se torna ponto de referência. Um dos sinais silenciosos mais poderosos é a capacidade de sustentar contato visual sem desafio e sem submissão. Apenas presença. Não há esforço em provar nada. Há apenas consciência do momento. Outro sinal está na postura corporal. Quem precisa convencer, inclina-se para a frente com ansiedade. Quem está centrado, ocupa o próprio espaço sem exagero. Não invade, não se retrai, apenas permanece. O modo como você reage ao silêncio também comunica muito. Muitas pessoas interpretam pausas como ameaça, correm para preencher o vazio com palavras desnecessárias. Mas o silêncio é um teste invisível de autossuficiência emocional. Quando você não sente desconforto nele, demonstra que não depende da conversa para se sentir seguro. Sêneca dizia que o homem sábio é autossuficiente, não porque rejeita os outros, mas porque não se desorganiza sem eles. Essa autossuficiência é percebida mesmo quando não é verbalizada. É sentida na respiração controlada, no tom de voz estável, na ausência de pressa. Existe também o sinal da seletividade. Você não precisa reagir a todas as provocações. Não precisa defender cada opinião. Não precisa corrigir cada detalhe.
Quando você escolhe suas batalhas com critério, demonstra maturidade emocional. E maturidade gera respeito silencioso. Outro aspecto importante é a coerência entre palavras e atitudes. Pessoas magnéticas não ajustam seus princípios para agradar momentaneamente. Elas mantêm alinhamento interno. Isso cria previsibilidade positiva. E previsibilidade está ligada à confiança. Quando você ri de si mesmo sem se diminuir, quando aceita críticas sem se quebrar, quando discorda sem agressividade, você mostra domínio. Não é dureza, é firmeza equilibrada. A verdade é simples e profunda. Alto valor não é exibido, é sustentado. Ele não depende de roupas, frases de efeito ou técnicas sociais. Ele nasce da disciplina diária sobre pensamentos e reações. Pergunte a si mesmo com honestidade. Seu comportamento nasce de escolha consciente ou de medo de perder atenção? Você fala porque tem algo a acrescentar ou porque teme desaparecer? Cada microcomportamento constrói uma narrativa invisível sobre quem você é. E essa narrativa é percebida antes mesmo que você explique qualquer coisa sobre si. Quando sua energia deixa de oscilar conforme a reação dos outros, quando sua postura deixa de implorar reconhecimento, quando seu silêncio deixa de ser desconfortável, você começa a comunicar algo raro, integridade interna. E quando alguém percebe integridade, sente segurança. Quando sente segurança, aproxima-se, não por pressão, mas por atração natural. Mas existe um ponto ainda mais profundo que transforma completamente sua presença. Ele não está no comportamento externo. Está na pergunta que você faz internamente antes de qualquer interação. E essa pergunta redefine todo o jogo. Se até aqui algo dentro de você começou a se reorganizar, escreva nos comentários uma palavra que represente aquilo que você deseja transformar em sua vida a partir de hoje. Talvez seja firmeza, talvez seja disciplina, talvez seja presença. Escreva essa palavra como um compromisso silencioso consigo mesmo. E saiba que o fato de você estar aqui, ouvindo até este ponto, já demonstra algo raro: disposição para evoluir. Nem todos suportam olhar para dentro. Você está fazendo isso agora. Valorize essa decisão. A mudança de identidade. Existe uma pergunta silenciosa que determina sua postura em qualquer interação. Ela raramente é dita, mas quase sempre está presente. A pergunta é simples: eu preciso ser escolhido? Enquanto sua mente estiver orientada para essa necessidade, sua energia carregará tensão. Você observará sinais com ansiedade, interpretará silêncios como ameaça, ajustará sua personalidade para evitar rejeição. Mesmo que tente esconder, o corpo revela, a voz acelera, o olhar busca confirmação, o comportamento se adapta em excesso. Agora, imagine uma mudança sutil, porém radical. Em vez de perguntar se você será escolhido, você começa a perguntar: eu escolho? Eu realmente admiro essa pessoa? Eu respeito essa postura? Eu me sinto alinhado com esse ambiente? Essa inversão altera completamente sua presença. Você deixa de se posicionar como candidato e passa a se posicionar como alguém que também avalia. Isso não é arrogância, é consciência de valor. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que sua mente deveria permanecer soberana. Soberania não significa superioridade. Significa não entregar seu centro emocional nas mãos de qualquer circunstância. Quando você internaliza que seu valor não depende da resposta externa, você para de negociar sua essência. A maioria das pessoas vive tentando se adaptar ao que acredita ser desejável. Ajusta opiniões, exagera virtudes, suaviza limites, tudo para evitar exclusão. Só que, ao fazer isso, dilui a própria identidade. E identidade diluída não sustenta a atração duradoura. Pessoas verdadeiramente magnéticas não estão tentando se encaixar. Elas estão expressando coerência.
Elas não moldam a própria essência para caber em qualquer expectativa. Elas escolhem ambientes compatíveis com seus princípios. Epicteto ensinava que devemos focar no que está sob nosso controle. A resposta do outro não está, mas sua postura interna está, sua integridade está, sua decisão de não trair seus valores por aprovação momentânea está. Quando você passa a avaliar em vez de implorar, sua linguagem corporal muda, seu tom muda, sua energia se estabiliza. Você não fala para agradar, fala porque acredita, não sorri para ser aceito, sorri porque sente. Essa mudança cria algo poderoso. Você deixa de competir por atenção e começa a atrair por alinhamento. Pessoas que ressoam permanecem. As que não ressoam se afastam. E você não se fragmenta tentando segurar ninguém. Pergunte com sinceridade. Você quer ser desejado por qualquer um ou respeitado por quem realmente combina com sua essência? A identidade centrada elimina a necessidade de manipular percepções. Você não precisa criar uma imagem estratégica. Sua consistência já comunica quem você é. E quando alguém percebe que você não está desesperado para ser validado, mas está firme na própria direção, algo acontece no inconsciente dela. Surge respeito, surge curiosidade, surge atração. Porque no fundo, todos procuram alguém que saiba quem é. Alguém que não oscile conforme o vento social. Alguém que esteja presente por escolha, não por carência. E quando essa identidade está consolidada, você pode aplicar princípios práticos de forma natural, sem parecer calculado. Não como técnica, mas como extensão do seu domínio interior. É exatamente isso que vamos aprofundar agora. Aplicação prática da psicologia reversa. Agora que a base está clara, é hora de transformar princípio em prática. Não como técnica social, mas como exercício de disciplina interior. A primeira aplicação é simples e desafiadora. Fale menos do que você normalmente falaria. Não para parecer enigmático, mas para treinar autocontrole. Quando você reduz 20% do impulso de comentar, explicar ou completar o silêncio, algo muda. Você começa a escolher palavras com mais precisão. Sua fala ganha peso. Sua presença deixa de ser ruído constante e passa a ser contribuição consciente. Perceba como a maioria fala para manter conexão ativa a qualquer custo. Mas conexão verdadeira não nasce da quantidade de palavras. Nasce da qualidade da atenção. Quando você escuta com presença real, sem preparar mentalmente a próxima resposta, você comunica respeito. E respeito é magnético. A segunda aplicação é responder, não reagir. Existe um intervalo entre estímulo e resposta. Nesse intervalo está sua liberdade. Quando alguém provoca, atrasa, ignora ou discorda, seu impulso quer agir imediatamente, defender, justificar, corrigir. Mas o estoico observa primeiro. Ele interpreta antes de agir. Ele pergunta a si mesmo, isso realmente exige reação? Quando você escolhe responder de forma deliberada, demonstra que sua mente governa suas emoções. E isso transmite estabilidade. Pessoas se sentem seguras ao redor de quem não explode, não implora, não oscila drasticamente. A terceira aplicação é permitir que o outro também invista. Muitas pessoas sabotam a própria atração porque assumem todo o esforço da interação. Iniciam sempre, mantêm sempre, sustentam sempre. E ao fazer isso, criam desequilíbrio. Relações equilibradas exigem reciprocidade. Quando você dá espaço para que o outro também se mova, você testa interesse real. Não como jogo, mas como critério. Quem deseja permanecer, encontra caminho. Quem não deseja, se afasta naturalmente. Essa postura elimina a ansiedade. Você deixa de tentar controlar o ritmo da interação e passa a observar o fluxo. Isso reduz esforço e aumenta a clareza. Existe também um treino interno constante.
Não interpretar cada microevento como julgamento pessoal. Se alguém demora a responder, você permanece inteiro. Se alguém não demonstra entusiasmo imediato, você não se desorganiza. Você mantém seu foco em sua própria direção. Marco Aurélio dizia que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se você interpreta silêncio como rejeição, sofre. Se interpreta como neutralidade até prova em contrário, permanece firme. Essa diferença mental altera completamente sua energia. A psicologia reversa aplicada ao estoicismo não é manipulação emocional, é maturidade emocional. É entender que quanto menos você corre atrás da validação, mais sua presença se torna estável e atraente. Quando você fala menos, reage menos e investe com equilíbrio, você envia uma mensagem silenciosa: eu estou inteiro, com ou sem sua aprovação. E essa mensagem é poderosa porque é rara. Agora, tudo converge para um ponto final. Se você absorveu cada princípio até aqui, está pronto para entender a síntese de tudo isso. E ela redefine completamente o que significa ser atraente. Ser atraente não é um ato performático, não é um conjunto de técnicas sociais. Não é um personagem que você veste para ser aceito. É uma consequência da sua estabilidade interior. Quando você tenta ser interessante, você entra em competição. Quando você tenta impressionar, você entra em disputa. Quando você tenta garantir a aprovação, você entrega seu centro emocional para algo que não controla. Mas quando você domina seus pensamentos, regula suas emoções e escolhe suas palavras com consciência, sua presença se transforma. Você deixa de buscar validação e passa a expressar integridade. A verdadeira psicologia reversa não está em manipular o outro. Está em retirar a necessidade de controlar o resultado. Quando você não precisa convencer ninguém, sua energia se torna leve. Quando você não depende da resposta, sua postura se fortalece. Marco Aurélio escrevia que a mente deve permanecer soberana. Essa soberania é o que torna alguém magnético. Porque soberania transmite segurança, e segurança é profundamente atraente. Perceba o ciclo que você quebrou ao longo deste vídeo. Você parou de tentar ser escolhido, começou a escolher, parou de reagir automaticamente, começou a responder com consciência, parou de investir energia sem critério, começou a agir com equilíbrio. Essa mudança é silenciosa, mas poderosa. Tentar ser atraente é barulhento, ser atraente é quieto. Quanto mais você se organiza por dentro, menos precisa organizar a percepção dos outros. E quando você deixa de tentar controlar como é visto, paradoxalmente passa a ser visto com mais respeito. A pergunta agora é simples e direta. Você vai continuar ajustando sua identidade para agradar? Ou vai fortalecer seu caráter para se tornar naturalmente magnético? A escolha é interna. E é essa escolha que define a qualidade da sua presença, a força da sua postura e o tipo de pessoas que permanecerão ao seu lado. Porque no fim, a atração mais poderosa não nasce do esforço, nasce do domínio. Sou grato por você ter caminhado comigo até aqui. Cada minuto investido neste áudio foi um ato de construção interior. Poucos escolhem esse caminho. Você escolheu. Se deseja continuar fortalecendo sua mente, não apenas se inscreva em um canal. Faça parte da família Estoicismo Mentalidade. Aqui não buscamos entretenimento vazio. Buscamos caráter, clareza e domínio. E antes de sair, deixe nos comentários esta frase: governo minha mente, fortaleço minha presença. Que essa frase seja mais do que palavras. Que seja direção. Nos vemos no próximo ensinamento.